Com vocês hoje é minha vez de contar o meu testemunho. A pastora falou semana passada, agora eu vou contar o meu. Como é que eu vim parar aqui em Ribeirão Preto? Como é que Deus transformou a minha vida? Como é que o Senhor fez algo sobrenatural para mudar a minha vida? Primeiramente, eu falo para vocês que a gente precisa querer que isso aconteça, que mude e que as coisas acontecem na nossa vida. Meu primeiro contato com a palavra de Deus foi em 1994. Eu trabalhava num condomínio e uma colega de trabalho, vizinha do lado ali também, que era zeladora, ela contou realmente que tinha recebido uma bênção, né, indo à igreja. Ela nunca frequentou a igreja nenhuma, recebeu um convite, foi, gostou, e ela apresentou a sua causa, uma causa que ela tinha na justiça, que fazia 11 anos que estava perdida essa causa. E ela contou que recebeu essa bênção em pouco tempo que ela de igreja. Claro que isso aí despertou a minha curiosidade, minha intenção, né? Me despertou isso. Mas eu não dava muita ênfase não, porque eu já tinha minha conduta, minha vida, minha personalidade, minha maneira de pensar, de viver. Eu já tinha a minha vida, né? Eu estava tentando me recolocar, fazer... porque também naquele tempo era um tempo difícil e as ideias da gente são ideias que a gente... É bem diferente do de hoje. A gente coloca as coisas em pauta, apresenta a Deus tudo antes de fazer. Mas naquele tempo a gente fazia de qualquer jeito, achava que tinha problema, achava que Deus não estava olhando pra gente, que a gente... Sabe, esse era o meu pensamento. Eu achei que Deus não existia. Por mais de ter uma base cristã na minha família, mas eu achava que Deus não existia, tá? Meu pensamento era isso. E eu vi ela falando sobre isso e tal, resolvi visitar a igreja, né, um dia, mas saí de lá, mal entrei, já saí correndo, fiquei assustado, falei, não, que isso não é coisa para mim não. E esse foi o meu primeiro contato. Meu segundo contato com a palavra de Deus, com o evangelho, com algo assim diferente, foi quando eu morava numa casa, e essa casa realmente assim, tinha um pastor que morava embaixo, não sei que igreja, denominação que ele era, e ele fazia cultos na casa dele ali, e pregava a palavra de Deus. E eu sempre ouvia, quando eu tinha um tempinho, eu parava ali, né, perto do fogão de lenha. Tinha as casas do sul, tem as casas de alvenaria embaixo, a gente chama de porão, né, a segunda casa. E a maioria das casas, não todas, claro que muitos já mudaram, né, mas elas tinham uma fresta, né, nos lastros de madeira. E de vez em quando eu via ele pregando, via as pessoas ali, ele orando e tal. Mas um belo dia, ele bateu de noite na minha casa, era mais de 10 horas, e ele bateu em casa pedindo ajuda. Falou, se você me ajuda aqui, meu irmão, me ajuda aqui. Ele me olhou, um rapaz que foi na casa dele, estava todo esfaqueado. O cara tá cheio de perfuração, de faca. E aquilo, fiquei meio assustado, né? Você não me ajuda a levar esse rapaz até um pronto-socorro, hospital ali, correndo? Eu digo, tá, mas eu não tenho carro e tal. Eu também não tenho, vamos ver como é que vamos fazer. Ele foi lá e pegou uma carriola e colocou esse rapaz lá dentro. E nós fomos levar esse rapaz no meio do caminho. Eu tive uma experiência com esse rapaz, eu fui perguntando para ele assim, o que foi que aconteceu, quem que te esfaqueou? Ele falou, não sei, uns caras de preto me esfaquearam e tal. Aí eu olhava assim de lado, no decorrer, era tudo escuro, nós morávamos num bairro distante, e eu, assim, eu vi aqueles olhos vermelhos, aquilo me impactou até hoje, isso, me impacta, eu vou lembrando isso, experiências, né? Olhos vermelhos, tudo aquilo, e eu vi o pastor repreendendo, expulsando o demônio. Sai daqui, demônio, te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Ele repreendeu aquilo, me deixou um pouco assustado, né? Atemorizado pela aquela situação que estava acontecendo. Enfim, levamos esse rapaz até o pronto-socorro ali, mais próximo, e na volta, nós voltamos, ele vinha conversando comigo, falando sobre Jesus, sobre a palavra, sabe? Mas eu fiquei tão impactado com os olhos vermelhos, com aquela oração que ele fez lá, que às vezes ele falava para mim assim, eu estava promovido sair pelo outro, não dava muita ênfase a isso, né? Mas assim, aquilo não entrou na minha cabeça. Eu fiquei meio impressionado com a situação, com aquilo que a gente viveu ali, né? Mas isso não entrou na minha cabeça. Passado um período, mais uns meses ali, eu recebi uma proposta para vir para Ribeirão Preto para trabalho. Era numa sorveteria e meu irmão já estava aqui, né? Trabalhando, já fazia alguns meses trabalhando aqui, meu irmão. E eu falei assim, eu vou, a situação não estava boa aqui no sul, no emprego não tinha, era muito difícil. Eu digo assim, muito complicado, muito difícil. Eu digo, se na terra onde eu estou não está me dando o que eu estou precisando, então eu vou procurar em outro lugar, né? Vou sair para outro lugar. Então a cabeça da gente bem voada, tudo, né? Eu acabei vindo para Ribeirão Preto para poder realmente ter uma oportunidade de serviço, porque eu não tinha. Então eu sou muito grato a Ribeirão. Ribeirão me abriu as portas,
eu, né, consegui serviço aqui, tive algumas oportunidades, mas enfim, ali é o seguinte, eu vim para cá e eu fiquei um período aqui, meu irmão estava aqui, e nesse período que eu fiquei aqui, até a minha esposa a Alessandra comentou, né, nós acabamos se conhecendo, ela trabalhava do lado, às vezes eu levava sorvete ali pro pessoal e tal, e eu vinha realmente trabalhando por aqui, e teve um período que o dono da sorveteria eram dois sócios, né, dois sócios, e um deles acabou vindo para cá, para o sul, para apresentar a sua noiva, que também era ribeirão pretana, para os seus pais que moravam na roça lá. E veio apresentar aos seus pais, ele ia voltar, porque aqui é o seguinte, Ribeirão abriu essa sorveteria, ele tinha aberto essa sorveteria na 13 de maio, abriu lá na Tibiriçá, uma segunda sorveteria, tem uma terceira, que era a fábrica em Rio Preto, e estava a quarta sorveteria para abrir em Piracicaba, que era onde eu e meu irmão iríamos para lá, junto com esse rapaz, um desses sócios, trabalhar em Piracicaba. São cidades quentes, cidades que têm movimento, né? E nós morávamos ali, meu irmão já morava numa casa aqui em Ribeirão. E eu iniciei morando com ele, depois fui morar na sorveteria, né? Deixar ele independente, tudo, fui morar na sorveteria. E nesse período que ele foi para lá, esse sócio, no meio ele sofreu um acidente e acabou morrendo. E meu irmão acabou também se desligando, acabou indo para o sul de volta, e eu fiquei aqui. Eu falei assim, vou tentar, vamos ver como é que vai ser. Só que assim, o que eu não esperava? Eu não esperava que esse segundo dono, depois da morte desse colega dele, que era o sócio, ele dividiu que a parte dele deu para a família. E ele ficou com a sorveteria, com essas duas sorveterias aqui, em Ribeirão Preto, com a fábrica em Rio Preto, e a de Piracicaba ele cortou, né, que era para onde nós iríamos, mas meu irmão acabou indo embora também para o sul, e eu acabei ficando, e ele conversou comigo ali, né, com mais um pessoal ali que, se quisesse, ele não poderia ficar comigo, porque eu fui chamado pelo outro rapaz que tinha falecido. E ele pegou e falou para mim assim, eu não posso ficar com você, então assim, me deu um prazo para me sair, embora, né, me deu menos de uma semana para eu ir embora dali. Eu digo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei assim, atordoado, sem saber o que fazer. Eu falei assim, para onde que eu vou? Né? E meu irmão já não estava mais aqui, não tinha onde ficar. Eu comecei a namorar com a Alessandra, fazia pouco tempo, a gente estava conversando, começamos a namorar há pouco tempo, né? E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E eu parei para pensar, eu ia várias vezes, eu fui, né, no tempo que eu tinha uma folguinha lá, eu ia lá para a Praça 15 para pensar e tudo. Teve uma vez que eu passei uma noite inteira lá, fiquei uma madrugada inteira, fui no outro dia, posei num banco da praça, pensando, volto para minha casa, fico aqui em Ribeirão, o que eu vou fazer da vida? Nessas horas, amados, eu quero falar para você o seguinte, nessas horas a gente pensa mil e uma coisa, tem muitas pessoas que acontece isso que aconteceu comigo, e ficam na rua, viram pedintes, pessoas que não têm mais perspectiva, sabe? Não tem pessoas que possam ajudar. E eu realmente fui tocado dali naquele lugar, um prazo muito curto, menos de uma semana para poder ir embora. E o que eu vou fazer, né? Eu ainda continuei trabalhando ali, não recebi nada, às vezes nada, não recebi nada, né? Aí eu contei para a Alessandra, nós estávamos namorando tudo, contei para ela, e na época, até é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui que ela não contou no testemunho, eu vou falar para vocês aqui. Ela tinha um carro, que ela tinha acabado de quitar esse carro. E o que aconteceu? Ela pegou, nós conversamos tudo, eu creio assim, tudo Deus tem um propósito para tudo. Eu pensei, eu volto para o sul, eu fico aqui. Aí eu contei para ela toda a situação e tudo. E o que ela fez? Ela vendeu esse carro. Tá? Ela vendeu esse carro. Aí quando abriu o Carrefour aqui em Ribeirão Preto, né, ela pegou o dinheiro desse carro. Preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Isso aí chama-se solidariedade. E mesmo antes de tudo, amor sobre mim, como se fosse o futuro esposo dela, porque né, uma grande consideração pelo que ela fez por mim naquele momento. Ela vendeu aquele carro por 4.100 na época. Até hoje eu acho que ela tem um recibo, está até apagado esse recibo. 4.100 esse carro. Ela pegou esse dinheiro todo. O que ela fez? Ela foi comigo até o Carrefour, compramos tudo que tinha dentro de casa, compramos os móveis que eram do meu irmão, ficamos com eles, alguns móveis que ele tinha comprado, né? O básico de tudo. Ela fez uma compra, uma despesa para mim, pagou o aluguel do lugar onde meu irmão estava morando, porque eu aluguei aquele próprio lugar onde ele estava, fiquei ali,
E ela alugou aquilo ali, pagou, foi pago por uns 2, 3 meses mais ou menos, não sei quantos meses que ficou o diretor. Ela vendeu o carro dela, tá? Apostando em mim e crendo que eu era um propósito de Deus na vida dela. E ela fez isso, tá? Primeiramente solidariedade, depois ela fez realmente crendo que eu seria realmente a escolha de Deus para a vida dela. Mas assim, eu quero falar para você o seguinte: ela fez isso. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês, e não foi fácil, porque assim, quando a gente se conheceu, eu já falei para ela, eu não creio em Deus, eu era uma pessoa, eu era um ateu, um ator, tudo, né? Eu não acreditava em nada. E ela postou isso, apresentou a Deus na minha vida, ela teve paciência comigo. Ela teve realmente a paciência realmente de, se eu era um plano de Deus ou não, ela teve a paciência de me explicar, de mostrar. Ela teve realmente a condição de mostrar quem era Deus, quem foi o Deus da vida dela. Ela começou a mostrar para mim. E ela realmente foi falando para mim, ela falava, e eu via a situação difícil, não conseguia serviço porque eu era novo na cidade, carteira com pouco registro, complicado, difícil, gente, difícil. E eu me sentia tão mal. Mas tão mal porque assim, era tudo ela que pagava, ela que bancava isso, eu me sentia mal. Eu falo assim, ela está pagando tudo, gente, o que eu posso fazer para retribuir? Eu também queria fazer alguma coisa e nada, não acontecia nada. Serviço, misericórdia, uma luta. Olha, na tua cidade deve ter o Cine, né? Aqui também tem o Cine, hoje mudou, hoje está em outro lugar. Mas, gente, eu ia todo dia eu ia nesse Cine. Os atendentes já estavam cansados de me ver. Olhar para mim e fazer até que eu chegar, fazer uma cara assim, falar, meu Deus, tu de novo aqui, Bruce? De novo você aqui procurando serviço, né? E eu fui vendo, o momento que eu tinha que sair para procurar serviço, mas ao mesmo tempo o próprio Deus ia falando comigo. Eu comecei a compreender através dela, me falando da palavra, me levando na igreja. Por mais que às vezes você ia, né, meio contrariado, mas eu ia, sabe? Eu ia contrariado, nossa, eu vou lá na igreja, ia. Por consideração a ela, o que ela fez por mim naquele momento, gente, eu tenho que retribuir de alguma forma, sabe? Colocar brilho em mim, colocar realmente saber que, pô, eu sou um homem, tem que ser útil, né? Ser uma pessoa útil, que ela possa ver que eu sou uma pessoa diferente, eu não posso ser uma pessoa dependente dela sempre, né? E aquilo me trazia uma angústia muito grande, ficar muito chateado, mas Deus foi trabalhando comigo nessa questão, foi me mostrando que Ele ia moldando o vaso. Através da Alessandra, ela me levava na igreja, ela pregava a palavra para mim, ela me encorajava, me colocava para cima e eu ia atrás, eu ia lá procurar serviço. Gente, foi uma bateção todo dia. Vai aqui, onde tinha uma agência de emprego, eu estava lá. E tinha uma vaga de lugar, eu estava lá. Eu conheci Ribeirão Preto a pé, porque eu não tinha dinheiro para ônibus. Eu conheci Ribeirão Preto a pé. Eu fui em vários lugares que você imagina dentro de Ribeirão Preto é grande. E eu fui lá. Eu conheci Ribeirão a pé. Aonde estava precisando de alguém, eu ia lá, pum, um currículo. Aonde precisava de alguém, pô, eu com outro currículo. Hoje tudo é e-mail, você manda e-mail. Não, mas naquele tempo ali era tudo a pé. Era sofridão mesmo. Eu ia lá, chegar a fazer bolha no meu pé de tanto que eu andava para procurar serviço. E eu comecei a entender que Deus era comigo. Fui começando a entender. Deus começou a entrar na minha vida. Eu comecei a deixar Deus entrar na minha vida. E a minha vida começou a se transformar. E aos poucos fui transformado. Fui resgatado pelo Senhor. Não foi fácil. Uma ovelha difícil. Uma ovelha difícil. Você acha que você é difícil? Você acha que Deus não tem propósito para você? Deus tem propósito para você, sim. Ele conseguiu mudar minha vida, eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida. Deus coloca pessoas certas nas horas certas, no momento certo na nossa vida. Deus coloca pessoas para andar conosco, para nos levantar. Deus não coloca tropeço na minha vida. Infelizmente, o tropeço, quem coloca às vezes somos nós, os tropeços. Então Deus me deu essa oportunidade. E eu fui ouvindo a palavra, eu fui sendo tocado, eu comecei a igreja. Vocês me viram com óculos aqui? Eu era praticamente assim, cego de uma vista. Eu enxergava muito pouco, 0,00 tantos por cento de uma vista. Então praticamente eu tinha só um olho, né? E quando eu recebi realmente o milagre do Senhor, eu pude entender, eu pude compreender que Deus ele me curou de um olho totalmente cego, sabe? Eu consigo ver, se eu tirar o óculos hoje, claro, eu enxergo, mas eu enxergo.
Mas para quem não enxergava nada, hoje eu enxergo. Eu consigo, tenho condições. Deus trabalhou na minha vida dessa maneira, nesse sentido. Aí, depois desse milagre, eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu comecei a ter experiências com Deus na minha vida. Eu sei que eu era uma pessoa errada, pecador, e eu sabia que Deus, Ele falou assim, Ele me ama do jeito que eu sou. Ele me amou do jeito que eu sou, Ele me compreendeu do jeito que eu sou. Ele foi trabalhando, Ele foi quebrando a pedra, Ele foi traçando a minha vida, começou a mostrar quem eu era, começou a colocar palavras em mim, começou a colocar manifestações na minha vida, eu comecei a entender quem era Deus, o trabalho de Deus na minha vida. E é isso que eu quero falar para você, querido. Deus, Ele transforma. Se o vaso assim necessita, fala, eu preciso ser quebrado, ser mudado, a gente é mudado, a gente é transformado, a gente é curado. Eu sou prova disso para vocês. E Deus me fez um novo homem. Foi difícil? Foi. É difícil ainda? É difícil. A nossa mudança é todos os dias. A nossa conversão não é no dia que eu fui na igreja e falei, Senhor, eu te aceito como meu único suficiente salvador. Não. A nossa vida, a nossa transformação é todos os dias. É todos os dias. E no decorrer que eu fui vendo, eu tive experiências com Deus, eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas, pastores que começaram a me incentivar, a incentivar a nossa vida. Aí, no decorrer do tempo, eu consegui um serviço, eu comecei a trabalhar, não era as mil maravilhas que eu queria, mas eu tinha o serviço ali. Um dos testemunhos que eu falo, das vezes que eu ia lá no cine, toda vez que eu ia lá, o povo já cansava de me ver, o povo fazia careta, falava, meu Deus, esse cara é de novo. Sabe? E sempre, uma coisa que me chamou a atenção, eu sempre falava, tinha sempre uma pessoa na porta, e cada vez que eu chegava lá, foi uns 2 meses ali ou mais, gente, parece que fazia um ano, eu chegava ali, essa pessoa na porta, ela sempre falava assim, eu dava bom dia, eu digo, a porta está fechada. Essa pessoa falava assim, as portas estão fechadas. E eu falo assim, eu pensei, meu Deus, o que esse cara está falando? Aí entrava lá e nada. Isso passou tempos e tempos assim, desse jeito. Depois um belo dia que eu cheguei naquele cine, eu lembro até hoje, ficar na rua Visconde Rio Branco, ali o cine, e eu cheguei ali, levei minha carteira, estava novamente eu aparecendo lá, e eu cheguei, na porta estava esse cidadão e falou assim, hoje as portas se abriu. Falou assim, eu falei, se abriu, né? Naquele momento eu ainda não entendia do negócio, né? Cheguei lá, eu consegui a vaga de emprego, aí eu saí na hora que o cara me deu o encaminhamento para ir lá na empresa. Cadê o homem que está lá na porta? Não vi. Perguntei se tinha alguém que estava ali, ele falou que nunca teve ninguém naquela porta. É um mistério. Então Deus sempre falava comigo, Deus está me mostrando como é que eram as coisas. E isso aconteceu, é verídico, aconteceu comigo, gente. Aconteceu isso comigo. Eu tive meu primeiro emprego, não foi fácil aqui em Ribeirão, não foi fácil. Eu trabalhei vendendo consórcio, difícil, misericórdia, é brabo, não é fácil. Peguei um serviço registrado, fiquei quase 6 anos ali, foi uma benção, aprendi muita coisa, muita coisa. Foi difícil porque olha, não é fácil. Quem é empregado sabe, quem começa, né? Eu comecei desde lá de baixo, fui subindo até onde Deus quis me colocar para eu aprender. Eu tive a vontade e fui aprendendo. Foi aí depois, no período desse aí, que nós começamos a nos firmar, eu e a Alessandra, aí onde ficamos noivos, nós casamos. Não foi fácil também, não, difícil, gente, difícil, ela deve ter contado para vocês aí, difícil. A não aceitação da família, muito complicado, a não aceitação, por eu ser uma pessoa de fora. E outra, uma coisa que vocês não sabem, que eu vou contar para vocês, eu tive, antes de tudo isso, eu tive um relacionamento, eu tive uma namorada, eu morei junto com ela, nós moramos praticamente 1 ano e meio, mais ou menos, junto, um pouquinho mais. Tivemos uma filha, eu tenho uma filha, né, nesse relacionamento, tá, que hoje é uma mulher, mãe, eu tenho 2 netos, tá, eu tenho um neto né, jovem, tenho um netinho pequenininho. Então assim, eu quero falar para vocês que assim, na minha vida, às vezes você viveu uma vida mais ou menos parecida com a minha, uma vida totalmente de diretrizes diferente, mas Deus, ele pode plumar a nossa vida, se assim a gente quer. Eu tive momentos difíceis, tive momentos ruins, tive momentos tristes, tive momentos desesperadores, tive momentos, muitos momentos ruins, mas quando eu encontrei Jesus, quando Jesus coloca pessoas na nossa vida, quando Jesus coloca pessoas certas para caminhar com a gente, para orientar a gente, pessoas que nos amem, nos conduzem a um caminho correto, tudo vai bem. Mesmo que aparentemente pareça ser difícil, complicado,
A lida é grande, a situação é complicada muitas vezes, mas o Senhor é conosco. É isso que a gente aprende na nossa caminhada. Tá? Não é você pegar e falar, não dá mais, Jesus não está comigo. Não é assim. Olha, eu era uma pessoa que não cria em nada, não acreditava em nada, achava que era eu que podia fazer tudo e não fazia nada. Não tinha nada. Que força que eu tenho para fazer alguma coisa? Nada, queridos, nada. E Deus colocou isso no meu coração, colocou pessoas, colocou realmente tudo que eu tinha que ser um homem, como eu tinha que ser um verdadeiro homem de Deus. Uma pessoa responsável, uma pessoa séria. Os meus pecados lá atrás, os meus erros, Ele apagou. Mesmo que a gente queira reviver, ou alguém queira reviver isso, Ele apagou. Eu sei dos meus erros. E sei também das minhas penalidades por isso, como você sabe também, que eu sempre falo, quando nós erramos, nós temos penalidades e são cobradas isso aí, não tem como você apagar isso. O pecado, ele é apagado, Jesus apaga. Muitas vezes a gente relembra ele, mas nós temos que empurrá-los para baixo. Falei, não, não sou mais assim. Eu mudei, o Senhor me transformou, Ele me restaurou, me fez uma nova criatura hoje. E graças a Deus por isso, amados. Deus me constituiu, tive dificuldades, lutas no meu casamento, tive sim, mas Deus é poderoso. Deus colocou uma mulher excepcional, uma mãe maravilhosa, uma esposa, uma companheira, que nós passamos por vários momentos difíceis, momentos bons também, mas com o Senhor hoje, não sem Jesus, mas com o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus que restaura, que cura, que salva, que liberta. Deus nos deu filhas maravilhosas, sim. Deus me colocou como um verdadeiro homem de Deus. Ele transforma a minha vida todos os dias. Nós vemos milagres todos os dias acontecer. O milagre da nossa vida, da nossa restauração, Deus é poderoso. Ele quer restaurar a tua vida também. Não sei o que você passou, o que você passa, mas Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Se você quer, eu quis isso. Chegou num ponto que eu achava que eu não valeria nada, não era nada, valia nada para o mundo. Para algumas pessoas eu não valia nada, mas para Deus hoje eu sou valioso. Eu sou uma pedra preciosa e rara. E sou guardada nas mãos desse Deus maravilhoso e Ele quer realmente fazer de você uma joia. Ele quer lapidar você como lapidou a minha vida. Ele quer transformar você, quer fazer levantar você. Não importa o pecado, o erro que você teve, que caminho que você traçou, que te levou para um lugar, para um buraco, um caminho escuro, obscuro, não sei. Deus, Ele transforma se assim você querer. Você precisa querer. Você precisa querer ser transformado, ser tocado, ser curado. Você precisa querer. Se você não quer, não tem como fazer isso. Não existe uma forma, uma coisa. Deus não pode pegar você e falar, não é assim. Você já viu um goleiro trabalhar no vaso? Ele vai trabalhando. Se alguma coisa ficar errado, ele desmancha tudo e faz de novo. É assim que ele vai fazer. Se ele vê algo, Deus não deixa nada com rachadura, nada com quebrado, nada com remendo. Ele faz tudo certo, novo. Nós que muitas vezes quebramos, achamos que estamos certos, colocamos ali um Durepox, colocamos uma Super Bond, mas a rachadura está ali. Mas quando entregamos a nossa vida, Ele quebra-nos por completo. E nos faz um vaso novo, sem rachadura, sem marca, sem nada. Ele faz certo. Tenho hoje uma família abençoada. Tenho 2 filhas, como falei assim, abençoado nesse relacionamento. Graças a Deus por isso. Deus levantou uma mulher de Deus para estar comigo. Nos deu um ministério maravilhoso, grandioso para nós. Que através desse ministério Deus falou que iria restaurar vidas, e está restaurando vidas, está transformando pessoas. Deus está operando milagres e bênçãos. Sim, Deus está. E se Ele fez isso na minha vida, me tirou daquela situação que eu estava errante, com as minhas perspectivas, achando que estava certo, mas estava errado. Não estava feliz, não estava sendo realizado na minha vida profissional, totalmente fracassado em tudo. Tudo. Deus me restaurou como um novo homem. Um homem do jeito que Ele queria, do jeito que Ele quis fazer, da maneira que Ele queria criar. Foi isso que Ele quis. Só que eu me deixei me levar por Deus. Eu me deixei que Ele viesse trabalhar no meu coração, no meu íntimo. Eu quis que Ele fizesse isso. Eu permiti que Ele fizesse isso. Se você não permitir que Deus possa trabalhar na tua vida, em vão é. Em vão seria. Queridos, erro, todo mundo erra. Todo mundo erra, não existe alguém que não erra. E você, outra pessoa, não tem que apontar o dedo e falar, você errou, você fez isso, fez aquilo. Gente, errar nós erramos. Mas graças a Deus que temos um Deus maravilhoso que nos
mostra os nossos erros, nós reconhecemos as nossas falhas, pedimos perdão das nossas falhas e pecados e erros, e Ele nos faz de novo e não esquece do nosso pecado. A gente muitas vezes não esquece, pessoas não esquecem dos erros, dos pecados, porque me feriu, me machucou. Eu sei quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu estava machucado, triste, afastado de pessoas que eu amava, muitas das vezes, mas tomei a minha decisão. Deus sabe de tudo, Deus sabe das consequências, Deus sabe de tudo que eu fiz de errado, mas Ele não lembra mais disso, porque Ele lançou no mar do esquecimento. Ele me fez um novo homem, um novo Alexandre, tem uma nova vida para você, tem um projeto para você, tem planos para você. E é isso que Ele fala para você hoje, que você está me ouvindo aí. Por mais que seja o teu erro, o teu pecado, por mais que você errou, ou continue errando, mas você fala, eu não quero mais errar. Eu não quero mais viver desse jeito, eu quero uma transformação, eu quero uma vida nova, eu quero um amanhecer novo. Existe possibilidade sim, se você querer. Se você querer, eu permiti que isso acontecesse na minha vida, mas você vai continuar vivendo nas condições que você quer. Eu tive que escolher entre o mundo e o reino de Deus, eu tive que escolher. O mundo pode me aparecer um monte de coisa, mas eu não estava bem não. Parece que uma venda tirou nos meus olhos e eu consegui perceber. Era uma venda que estava nos meus olhos, eu consegui perceber. Eu era taxado como uma pessoa fracassada, uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha futuro nenhum. Deus me deu um futuro, Deus me deu uma oportunidade para mim e eu agarrei ela. Eu posso não ter bens materiais, eu posso não ter um monte de coisa, eu posso nem ter dinheiro, mas eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho paz no meu coração. Fico angustiado às vezes com algumas situações, fico. Nós não somos de ferro, mas eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Eu tenho um Deus que abençoe minha vida. Eu tenho um Deus que não vai falar que eu sou um fracassado. Eu tenho um Deus que me levanta, me chama de guerreiro, de forte, de homem de fé, homem de Deus. Esse é Deus. Esse Deus que eu te falo, que Ele quer chamar você desses nomes, colocar você de pé, firmado, com um propósito. É isso que Deus faz com pessoas como eu. Às vezes eu não sei qual é o teu testemunho não, mas às vezes o teu testemunho é muito maior, é muito melhor, muito grandioso, que Deus quer transformar na tua vida. E você tem essa opção de compartilhar com a gente, com outras pessoas que vão ver esse vídeo aqui. E eu falo para você que Deus, Ele transforma. O Deus de já, Ele cura, salva e liberta. Eu me agarrei sempre num versículo também que fala aqui no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tem sido meu pastor. Quando eu aceitei, sim, tive dificuldades, problemas, algumas situações tive, mas Ele tem sido o meu pastor. Em Salmo 23 aqui, Ele fala assim, queridos, ó, eu quero dividir com vocês aqui o que Ele fala. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protege. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fins. Glória a Deus por isso. E é isso que me deixa feliz, é isso que me coloca de pé, com vigor. O Senhor está comigo, Ele é o meu pastor, Ele me cuida, Ele me guia, Ele me guarda. Ele é o Deus a quem eu resolvi servir, a quem eu resolvi entregar a minha vida, a quem eu sou hoje abençoado, tenho uma família abençoada, tenho o nosso ministério abençoado, e Deus me trouxe aqui para falar com você. Você é capaz de ser transformado sim. Eu creio em nome de Jesus. Tá certo, querido? Que Deus possa te abençoar, possa tocar na tua vida e que esse testemunho sirva realmente de transformação para a tua vida, para a vida daquelas pessoas que vão ouvir, e que você é mais que vencedor. Eu creio que você é mais que vencedor, porque eu sou mais que vencedor. E Deus é poderoso para te abençoar em nome de Jesus. Tá certo? Que nós nos encontramos em outros testemunhos aí, que eu possa falar de outros testemunhos, que possa edificar a tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado por você me escutar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.